A primeira-ministra dinamarquesa afirmou que a China precisa ser responsabilizada por ajudar a Rússia, já que sem a ajuda de Pequim, Moscou não poderia manter a invasão da Ucrânia por muito tempo. Pequim sempre negou prestar qualquer ajuda militar à Rússia, mas é cada vez maior o número de autoridades ocidentais que afirmam que o comércio com a China é o que mantém a máquina militar de Moscou. Vejamos alguns detalhes destas informações. Após a invasão da Ucrânia por tropas russas, os países ocidentais impuseram uma série de sanções contra Moscou que tinham por objetivo não só castigar sua economia, como também impedir que a produção de equipamentos militares fosse aumentada ou até mesmo mantida. Mas desde então, vimos que os russos conseguiram evitar estas sanções ao ponto de que várias classes de equipamentos militares tiveram um crescimento impressionante em sua produção. E as empresas russas conseguiram isso desviando a compra de componentes através de outros países, algo que os Estados Unidos tentam evitar desde então. No entanto, nos últimos meses, várias autoridades ocidentais afirmaram que está mais do que claro que o comércio com a China é o que mantém a máquina militar russa. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Kurt Campbell, fez comentários neste sentido no início deste mês. Segundo este, não são mais tecnologias de uso duplo, mas tecnologias que podem ser aplicadas diretamente na máquina militar russa. Em troca, a Rússia estaria entregando sua tecnologia militar mais bem guardada em submarinos e mísseis para a China. Esta cooperação envolveria avanços em aeronaves e mísseis, incluindo tecnologia furtiva, algo que representaria um perigo para os Estados Unidos e seus aliados no Pacífico. E comentando estes acordos recentemente, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que ao cooperar desta maneira com Pequim, a Rússia estava hipotecando seu futuro. Isso provavelmente se deve ao fato de que Moscou antes tinha ressalvas em repassar certas tecnologias à China, mas que agora o está fazendo. Neste contexto, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, também criticou recentemente a China por apoiar a Rússia contra a Ucrânia. Frederiksen mencionou a China como parte de um grupo de 4 países, incluindo a Rússia, Coreia do Norte e Irã, cuja cooperação próxima, segundo ela, tem enormes consequências globais. Não acho que seria possível para a Rússia ter uma guerra em larga escala por mais de 2 anos e meio sem a ajuda da China. Não podemos continuar uma situação em que a China ajuda a Rússia em uma guerra na Europa sem consequências. Eles têm que ser responsabilizados por suas atividades. Ela acrescentou que as consequências para Pequim devem ser políticas. Você não pode, por um lado, deixar a Rússia atacar outro país europeu e continuar como se nada tivesse acontecido, disse ela. Frederiksen pediu uma reformulação no que diz respeito ao comércio da União Europeia com a China, afirmando que a Europa se tornou excessivamente dependente do país. Acho que precisamos ser menos dependentes da China. A dependência é sempre um erro quando você descobre que nem sempre compartilha os mesmos valores e interesses. Acho que a Europa sempre tenta jogar pelas regras, mas quando você descobre que o outro lado não está fazendo isso, então você tem que ser capaz de reagir, disse ela. A Dinamarca tem sido um dos maiores apoiadores de Kiev na União Europeia e na OTAN, tendo enviado caças F-16 para a Ucrânia e investido em sua indústria de defesa. Por sua vez, Pequim sempre negou que apoia a Rússia contra a Ucrânia, afirmando que se mantém neutra em relação ao conflito e que apoia uma resolução pacífica para este. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo.